O governo brasileiro está prestes a assinar uma sentença de morte contra a indústria nacional de automóveis. Montadoras como Toyota, Volkswagen, GM e Stellantis, que juntas respondem por mais de 90% da produção de carros no Brasil, estão em guerra declarada contra uma decisão que pode dizimar milhares de empregos e desmontar toda a cadeia produtiva automotiva no Brasil. O motivo? Pressão da China. Mais precisamente da BYD, a gigante chinesa que quer montar os seus carros no Brasil, importando tudo da matriz com isenção fiscal e impostos reduzidos. Sabe o que isso significa na prática? Transformar o Brasil num mero galpão de montagem, onde não se produz tecnologia, não se desenvolve mão de obra e não se estimula a engenharia nacional. É só encaixar peça importada e mandar para o mercado. E o mais intrigante disso é que o governo Lula está realmente considerando atender esse pedido, mesmo com um alerta claro de que isso pode custar até 50 mil empregos diretos e indiretos, além de 60 bilhões em investimentos que já estão ameaçados de serem retirados do Brasil pelas montadoras. É a maior ameaça à indústria automotiva desde a sua fundação no Brasil em 1950. E tudo isso está acontecendo enquanto o governo posa de defensor da reindustrialização. Mas, na prática, está entregando o coração do setor para um concorrente estrangeiro subsidiado que não gera emprego aqui, que não paga imposto proporcional aqui e que simplesmente está destruindo a indústria automotiva que levamos mais de 70 anos para construir. No conteúdo de hoje você vai entender o que está por trás dessa carta-bomba enviada pelas montadoras ao presidente Lula, como essa guerra fiscal com a China pode desmontar a base industrial brasileira e por que isso impacta diretamente você, o seu emprego, a sua cidade e o futuro da economia brasileira. A narrativa do governo é que eles estão trabalhando para reindustrializar o Brasil, atrair investimentos, acelerar a transição energética, mas na prática, a proposta em discussão é permitir que a montadora chinesa BYD, ao invés de produzir os seus carros no Brasil, traga kits de carros praticamente prontos da China, pagando uma alíquota reduzida de 18% para apenas 5% no caso dos carros elétricos e de 20% para 10% no caso dos carros híbridos. Na prática, isso transforma o Brasil em um galpão de montagem de carros chinês. A indústria nacional, que leva décadas para consolidar uma cadeia completa de fornecedores, mão de obra qualificada, engenharia e desenvolvimento tecnológico, simplesmente não consegue competir com o kit chinês que vem de navio, já pré-fabricado e subsidiado pelo governo de Pequim. As montadoras Toyota, GM, Volkswagen e Stellantis, que juntas representam mais de 90% da produção nacional, já anunciaram que, se essa isenção for aprovada, vão repensar 60 bilhões em investimentos previstos para o nosso país, além de um corte potencial de 50 mil empregos, considerando toda a cadeia de autopeças e fornecedores locais. E isso significa que 1,5 milhão de brasileiros que dependem direta ou indiretamente do setor automotivo, entre operários, fornecedores e serviços, estão na linha de tiro. A indústria automotiva brasileira representa 2,5% do PIB nacional, 20% do PIB da indústria da transformação e um faturamento anual de quase R$500 bilhão. E tudo isso está ameaçado por uma única decisão do governo federal que pode abrir a porteira para uma enxurrada de peças desmontadas vinda da China. E não se engane, se a BYD conseguir esse privilégio, amanhã será a vez da GWM, Chery e até montadoras da Índia pedirem o mesmo tratamento. Além da pressão direta sobre a cadeia automotiva, há um cenário macroeconômico que exige alerta máximo: a crescente dependência do Brasil em relação à China. Só no primeiro semestre de 2025, as importações brasileiras de produtos chineses cresceram 35%, atingindo o maior percentual da história. Em contrapartida, as exportações brasileiras para a China recuaram 7,5%, o menor valor desde 2015.
O Brasil ainda tem um superávit comercial com a China, mas esse superávit já caiu para 12 bilhões de dólares, a metade do valor registrado no primeiro semestre de 2024. Ou seja, meu amigo, a China vem comprando menos do Brasil, enquanto o Brasil compra cada vez mais da China, um claro sinal de que o país asiático está reduzindo a sua dependência das exportações brasileiras e abrindo espaço para outros fornecedores de outros países. E a indústria automotiva é um setor estratégico dentro desse desequilíbrio. Em 2025, movimentou 2 bilhões de dólares em carros elétricos chineses, uma alta de 713% em relação a 2023. De acordo com a Comex do Brasil, foram 134.582 veículos chineses importados apenas no primeiro semestre de 2025, um recorde absoluto, e já representam 62% do mercado de importação de automóveis do Brasil. Esse cenário significa que, mesmo com tarifas pesadas, os veículos chineses continuam chegando graças a uma oferta massiva, preços reduzidos e estratégia agressiva de mercado adotada pelo governo chinês, o que torna ainda mais difícil para as nossas montadoras sobreviverem. As montadoras brasileiras alertam que os produtos chineses não apenas minam os investimentos locais, com 60 bilhões de reais ameaçados, mas também ignoram toda a cadeia nacional de autopeças, reduzindo a geração de valor agregado e emprego. A rápida expansão da influência chinesa é parte de uma estratégia muito maior, que é controlar a produção de produtos-chave como automóveis, eletrônicos, eletrodomésticos e até terras raras. Enquanto isso, o Brasil se torna um mercado consumidor ao invés de um parceiro industrial estratégico. Se o governo brasileiro seguir com o plano de abrir as portas para os carros desmontados da China, não se engane, o impacto vai para além dos galpões das montadoras. A destruição será em cadeia, literalmente. Porque quando você permite que empresas chinesas tragam seus veículos em kits para apenas montá-los aqui dentro, você está dizimando todo um ecossistema que sustenta a indústria automotiva brasileira. E não estamos falando só de fábricas, estamos falando de centenas de fornecedores, pequenas e médias indústrias, oficinas, serviço de manutenção, transportadoras, metalúrgicas, empresas de software embarcado, centros de pesquisa e desenvolvimento. Tudo isso vai de ralo junto. As montadoras já alertaram para demissões em massas. As autopeças brasileiras, que geram 230 mil empregos diretos, são as primeiras a sentir o baque com a substituição de peças nacionais por peças importadas chinesas. E o que está acontecendo diante dos nossos olhos é a criação de um novo tipo de colonização econômica. A China não está vindo aqui para desenvolver a tecnologia no Brasil. Está vindo para usar a nossa mão de obra apenas como montador de Lego. Não há compromissos com a produção de motores, baterias, sistemas eletrônicos, software veicular ou engenharia local. Isso não gera pesquisa, não gera desenvolvimento, não gera know-how e não forma técnicos, só gera dependência. E como a gente mostrou aqui, a China já está comprando menos do Brasil e vendendo mais para cá. Quando ela dominar setores estratégicos como o de automóveis, eletrônicos e energia, o Brasil será apenas um consumidor cativo e barato. Cada fábrica que fecha leva com ela a arrecadação de ICMS, ISS, IRPJ, INSS, FGTS, além do consumo local de milhares de trabalhadores que perdem a renda. Isso significa menos dinheiro para saúde, educação, infraestrutura e segurança. É um ciclo de empobrecimento silencioso, travestido de modernidade e avanço tecnológico. O Brasil pode e deve atrair investimento estrangeiro, mas não pode se ajoelhar diante de uma potência que vem para explorar o país e destruir tudo que construímos nos últimos 70 anos. E a pergunta que fica é: vale a pena matar a indústria nacional para beneficiar a China?